Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui uma revisão breve aqui de matemática, sobre relações trigonométricas. Quais são essas relações trigonométricas? O conceito de seno, de cosseno e de tangente, ok? Pessoal, olha só, quando nós temos um triângulo retângulo, no triângulo retângulo nós podemos determinar três tipos de relações trigonométricas, tá certo? A primeira aqui, olha, chama-se seno. Seno de um ângulo, ok? Deixa eu colocar minha imagem mais para cá para baixo um pouco, tá certo? Ok. Seno. Aqui, ó. Seno. A abreviação de seno é sen. S-E-N. A segunda é cosseno, que nós escrevemos dessa forma. C-O-S. Quando nós estivermos calculando, não precisa escrever a palavra seno, só S-E-N para seno. E para cosseno, C-O-N. E para tangente, só T-G. Ok? Então, olha só. Vamos determinar o seno do ângulo alfa. Tá certo? Esse triângulo aqui, ele tem três ângulos. Esse ângulo aqui, que nós chamamos de ângulo alfa, é um ângulo qualquer. Tá certo? Esse outro aqui, que está indicado aqui por beta, o valor dele é beta, ok? Este ângulo aqui, que é 90 graus, um ângulo de 90 graus. Então, só existe sentido nós falarmos para seno de ângulo, ok? Nós podemos determinar o seno do ângulo alfa ou o seno do ângulo beta, ok? Ou cosseno do ângulo alfa ou cosseno do ângulo beta. Mas a forma de determinar é a mesma. Então, para efeito prático aqui, nós vamos determinar o seno e o cosseno do ângulo alfa. Como é que se determina o seno e o cosseno do ângulo alfa? Ok? Mas para isso, nós temos que voltar aqui àquele nosso conceito aqui, ó, que nós explicamos anteriormente. No triângulo retângulo, os seus lados têm assim nomes peculiares. O maior lado recebe o nome de hipotenusa e os demais lados recebem o nome de cateto. Ok? Então, esse lado aqui que está na vertical é o cateto B. E este lado que está na horizontal é o cateto C. Ok? Por definição, seno de um ângulo, seno de alfa, é igual ao cateto oposto, a medida do cateto oposto, dividido pela medida da hipotenusa. Ok? Então, se você quer determinar o seno do ângulo alfa, você vai pegar o cateto oposto ao ângulo alfa. Qual é o cateto oposto ao ângulo alfa? Olha só. Eu tenho esse ângulo alfa aqui. O cateto oposto a esse ângulo alfa aqui é esse cateto aqui, ó. É o cateto B. Ok? Mas se eu estiver trabalhando com o ângulo beta, o cateto oposto ao ângulo beta não será o cateto B. Será o cateto C. Ok? O cateto oposto ao ângulo beta será o cateto C. Será o cateto C. Mas ambos as relações têm algo em comum. Tem a mesma hipotenusa. Ok? Veja bem. Então, seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela a medida da hipotenusa. Ok? É o cateto oposto. O cosseno do ângulo alfa não é mais o cateto oposto, é o cateto adjacente. Colegas, o que é o cateto adjacente? O cateto oposto é o que está do outro lado. O cateto adjacente, o conceito de adjacente significa aquilo que está ao lado. Qual é o cateto que está ao lado, aqui ao lado, que está próximo do ângulo alfa? É o cateto, é esse aqui, ó, é o cateto C. O cateto adjacente ao ângulo alfa é o cateto C. O cateto oposto ao ângulo alfa é o cateto B. Ok? O cateto oposto ao ângulo beta é o cateto C. Mas quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? É o cateto B. É o cateto adjacente ao cateto B. Ok? Então aqui, pessoal, olha só. Seno
de alfa é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente. CA significa cateto adjacente, dividido pela medida da hipotenusa. Ok? Essa tabela aqui eu vou explicar depois para vocês. Tá certo? Mas vamos determinar aqui quanto vale o seno e o cosseno do ângulo alfa. O triângulo que está aqui ao lado direito, nós vamos determinar quanto vale o seno do ângulo alfa. O ângulo alfa é esse ângulo aqui, ó. Quanto vale o seno deste ângulo alfa? Mas o que é seno, pessoal? Está aqui, ó. Seno é o que? É o cateto oposto, a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Por que eu estou repetindo? Porque vocês têm que decorar isso. Ok? Cosseno, cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Então, seno é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cosseno é o cateto... Aliás, seno é o cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. Eu tinha falado errado anteriormente, tá certo? Então vamos lá. Quem é seno? Seno é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto a esse ângulo alfa? Seno de alfa, cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o 3. Tá certo? O cateto oposto, olha só, quem é o cateto oposto? Oposto ao cateto 3, então é 3 sobre, dividido pela medida da hipotenusa. Aqui é a hipotenusa, aqui é a hipotenusa, é igual a 5. Então, seno de alfa é igual a 3/5. Ok? Pessoal, quem é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa, por definição, aqui, olha, o cosseno de alfa é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? Cateto oposto é esse. Cateto adjacente é o 4. O cateto adjacente é o 4. Então, cosseno de alfa é o cateto adjacente, é 4 dividido ou sobre a medida da hipotenusa, que é igual a 5. Então, o cosseno de alfa é 4/5. E o seno de alfa é 3/5. Tá certo? Agora eu vou explicar para vocês o seguinte. Aqui nós temos uma tabelinha de alguns valores de seno, cosseno e tangente desses três aqui, ó, desses três principais ângulos. O ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Ok? Aqui eu tenho o valor do seno destes ângulos aqui. Então, seno de 30 graus vale quanto? Vale 1/2. Vale meio. O seno de 45 graus vale raiz de 2/2. O seno de 60 graus vale raiz de 3/2. Ok, pessoal? Então, aqui, olha, seno de 30, 45, 60. Seno de 30 é meio. Seno de 45, raiz de 2/2. Seno de 60, raiz de 3/2. Cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3/2. Cosseno de 45, raiz de 2/2. Cosseno de 60 é meio. Ok? Uma peculiaridade que a gente verifica aqui, pessoal, que, olha só, no ângulo de 45 graus, o seno é igual ao cosseno. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45 graus. Ok? Olha só, quando o seno é 30, quando o seno é meio, o cosseno é raiz de 3/2. Ok? E quando o seno é raiz de 3/2, o cosseno é meio. Ok? São essas peculiaridades que eu quero informar a vocês. Ok? Vamos resolver a 7ª questão. Vejamos então. Dado um vetor V de módulo 10, conforme a figura, determine.
Tá? Aqui nós temos essa figura aqui, olha. Nós temos aqui o eixo X, nós temos o eixo Y, um eixo horizontal, X, e um eixo vertical, Y. E nós temos uma componente aqui, que ela parte da origem aqui, certo? Formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. O módulo desse vetor V aqui é igual a 10, tá certo? Então, esse módulo ele representa a intensidade desse vetor, ok? 10. Aqui que o problema está pedindo? Ele está pedindo o seguinte, letra A, o módulo da componente Vx e o módulo da componente Vy, ok? Olha só, pessoal, veja bem, vamos supor que nós temos aqui um corpo aqui, que ele está sendo puxado aqui, olha, com uma força aqui na direção horizontal, que aqui eu vou dizer que essa direção aqui é a direção X. Então ele está sendo puxado aqui uma força Fx na direção X. E aqui na vertical, no eixo Y, ok? Ele está sendo puxado por uma outra força aqui, Fy, na direção Y. São dois vetores, certo? Agora eu quero descobrir qual é o vetor resultante desses dois vetores. Então, pela regra do paralelogramo, eu vou transformar isso aqui num paralelogramo, até aqui a extremidade desse outro vetor aqui. Aqui eu traço essa tracejada aqui na horizontal, e aqui nesse ponto traço uma tracejada aqui na vertical, de maneira que elas se cruzam nesse ponto. Agora eu vou ligar aqui a origem àquele ponto. Esse vetor é o vetor resultante. Tá certo? É o vetor resultante. Esse vetor resultante, ele tem duas componentes. Ele tem uma componente em x, olha, que é f de x, vetor f de x, mais uma componente em y. Ok? Ele tem uma componente aqui horizontal e tem uma componente vertical. Esse problema aqui, pessoal, ele está pedindo aqui, olha, a componente horizontal, olha. Esta componente aqui, ó, Vx. E aqui, ó, da mesma forma, está sendo pedido a componente vertical desse vetor. A componente vertical desse vetor, na direção y, é Vy. Tá certo? A componente vertical do vetor V na direção x é o vetor Vx. A componente, aliás, horizontal, a componente vertical do vetor V aqui na direção y é o vetor Vy. Ok? Agora é o seguinte, para eu determinar o módulo da componente x aqui, eu vou fazer uso de relações trigonométricas, ok? Primeiramente, eu vou escrever aqui esse triângulo. Aqui, pessoal, forma aqui, olha, um triângulo. Vejam aqui, ó, esse triângulo aqui. Onde esse ângulo aqui, ó, esse vetor forma um ângulo com a componente x, um ângulo de 30 graus. Eu vou falar o seguinte agora, que o módulo desse vetor V aqui é igual a V. O módulo desse vetor Vx na direção x é igual a Vx. Este ângulo aqui entre o vetor V, entre o lado V e o lado Vx, olha, V e Vx mede 30 graus. Então eu vou colocar aqui, olha, 30 graus. E esse cateto aqui, pessoal, se nós observarmos aqui, ó, projetarmos essa dimensão vertical aqui nessa direção, o módulo do vetor Vx vai ser igual a este módulo aqui, olha, que representa esse cateto vertical aqui deste triângulo retângulo. Então aqui eu tenho Vy, aqui, ó.
Eu tinha falado Vx aqui, mas na verdade é Vy, tá certo? Então, novamente, aqui eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, tenho um ângulo, ok? E tenho as suas componentes, ok? Só que, olha só, eu tenho que esse valor aqui, olha, o módulo do vetor V, o vetor V cujo módulo vale 10, o módulo do vetor V é igual a 10. Dessa forma, eu sei quanto mede a hipotenusa desse triângulo retângulo. A hipotenusa mede 10, ok? Então, eu vou aplicar as relações trigonométricas que nós estudamos. Seno, cosseno e tangente, ok? Veja bem, em relação a esse triângulo aqui, olha, vou pegar o ângulo de 30 graus. Se eu quiser determinar a componente na direção x, esta componente representa o que em relação a esse ângulo aqui, de 30 graus? Essa componente representa o cateto oposto ou o cateto adjacente? Olha, o Vy, quem é Vy? Vy é o cateto oposto. Então, o Vx é o cateto adjacente. O cateto adjacente é seno ou é cosseno? Cosseno. Então, eu vou fazer o seguinte. Cosseno de 30 graus é igual. É o cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Então, olha só. Cosseno de 30 graus é igual. Quem é o cateto adjacente? Cateto oposto é Vy. Cateto adjacente é Vx. Então, vou colocar aqui Vx dividido pela medida da hipotenusa. Quem é a hipotenusa, pessoal? Está aqui, ó. A hipotenusa vale 10. Vale 10. Para me determinar, então, a componente Vx, eu tenho que fazer o seguinte. Multiplico aqui e multiplico aqui, ó. Vx vezes 1 é igual a Vx. 10 vezes o cosseno de 30. 10 vezes o cosseno. Putz, tanga. Deixa eu apagar aqui. Errei, né? Estou colocando já o valor, né? Eu não posso fazer isso. Tenho que explicar para vocês, né? Por que eu vou colocar o valor do cosseno de 30. Deixa eu apagar aqui. Já apaguei, né? Tá. Então, 10 vezes o cosseno de 30. Então, eu vou colocar aqui, ó. 10 vezes o cosseno de 30 graus. Pessoal, Vx é igual a 10 vezes o cosseno de 30. Olha só, o problema dá o cosseno de 30. O cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Vocês lembram naquela tabela que eu falei para vocês? Que o seno de 30 era meio. Onde o seno é meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 é meio. Aliás, o seno de 30 é meio. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, aqui é raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2. Aí você pergunta, por que o senhor colocou raiz de 3 sobre 2? Porque isso aqui, pessoal, representa o cosseno de 30. 10 vezes o cosseno de 30. Quanto vale o cosseno de 30? O cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, onde tem cosseno de 30, eu vou substituir por raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Olha só, que interessante. Posso fazer o seguinte, vou dividir 10 dividido por 2. Tá certo? 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, agora eu posso fazer o seguinte. Vou colocar esse negócio aqui para cima. Então, Vx é igual a 5 vezes a raiz de 3. Pessoal, mas quanto mede a raiz? A raiz de 3 é o seguinte. Olha, Vx é igual a 5 vezes a raiz de 3. A raiz de 3... Existe um método para calcular a raiz de 3, tá certo? Só que esse método é muito longo. Nós vamos calcular isso aqui na calculadora. Raiz de 3 é igual a 1,73. É aproximadamente, tá? 1,73, com aproximação de 2 casas decimais. Então, olha só. Vx é igual.
a 5 vezes 1,70 aí, que é igual a quanto? 8,66. Ok? Tem unidade? Não, não tem unidade. Por quê? Falou que o de módulo é igual a 10. Não falou que é 10 centímetros, que é 10 metros. Então, aqui, olha, a componente na direção x é 8,66. Nós já poderíamos verificar aqui, olha, as opções. Vx igual a 10, 10,5, 7,55. Olha aqui, 8,66. Está aqui, ó, Vx. Aqui, ó, Vx igual a 9, Vx igual a 7. Então, de antemão, nós já sabemos que a resposta correta é a letra C, ok? Mas vamos determinar o valor do Vy, tá certo? A componente na direção y, ok? Olha só, a componente aqui na direção y, em relação ao ângulo de 30 graus, é o cateto oposto, tá vendo? É o cateto oposto. Cateto oposto é seno ou cosseno? Cateto oposto é seno. Então, seno de 30 graus agora. Nós utilizamos o cosseno, agora vamos utilizar o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é o cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. O seno de 30 graus é igual a quanto? Quem é o cateto oposto desse ângulo aqui? Ó? Cateto oposto é VY. Então aqui é VY dividido pela hipotenusa. A hipotenusa vale 10. Então aqui é igual a 10 aqui no denominador. Vou multiplicar, ó, meios pelos extremos. Então VY vezes 1, aqui tem 1, tá? Então VY é igual a 10 que multiplica o seno de 30 graus. Ok? Vou trazer isso aqui para cá, por causa do espaço. Ok? Então, eu tenho aqui que Vy, a componente do vetor V na direção Y é igual a 10 vezes o seno de 30 graus. Então, Vy é igual a 10 vezes o seno de 30 graus. Olha, o problema também dá aqui, olha. Seno de 30 é igual a meio. Seno de 30 é igual a 1 sobre 2, que é igual a meio. Tá certo? Eu posso multiplicar aqui, ó. 10 vezes 1 é igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, eu posso dividir aqui, ó. 10 dividido por 2 é igual a 5. Vou ajeitar esse V aqui, ó. Vy é igual a 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 1. Vy é igual a 5. Ok? Então, a componente vertical do vetor V na direção y é igual a 5. Tá certo? Ok, olha. Confirma a resposta aqui, olha. Vy é igual a 5. Ok? Tá certo, pessoal? Então, essa questão tem que ser feita dessa forma, com muita calma. Então, repitam essa questão, tá certo? Umas 2, 3 vezes, até vocês entenderem esse conceito aqui de cosseno e de seno. Tá? Lembrando que aqui, olha, vocês querem determinar o Vx, você tem que usar o quê? Seno ou cosseno? Você sabe que seno é cateto oposto. Se você usar seno, então você vai determinar o Vy. Então, não é seno que você vai usar aqui. Vai usar cosseno, que é o cateto adjacente. Você quer determinar Vx, você usa cosseno. Porque cosseno é o cateto adjacente. Esse aqui é o cateto adjacente do ângulo de 30 graus. Tá certo? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Multiplica meios pelos extremos. Você substitui o valor do cosseno, extrai a raiz, entendeu? Extrai a raiz, aí você faz as multiplicações, ok? Que tem que serem feitas, as divisões também, e você acha o valor. Ok, pessoal? Muito obrigado, hein, pela atenção de vocês.